Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na Aquamundo. No episódio de hoje vou falar sobre as doenças que mais afetam os peixes e como tratar dessas doenças. Vai ser um episódio bastante teórico, onde eu vou explicar passo a passo como tratar cada uma dessas doenças. Portanto, já sabes, fica desse lado. As doenças mais comuns nos peixes começam por ser aquelas relacionadas com fungos, bactérias ou parasitas. E precisamos estar atentos para podermos intervir o mais depressa possível, sabermos identificar cada uma delas para podermos aplicar o medicamento indicado. A doença mais comum nos peixes, aquela que afeta mais os peixes diariamente, acaba por ser o íctio. O íctio é o surgimento de pequenos pontos brancos ao longo do corpo do peixe e nas barbatanas. O íctio acaba por ser a doença mais fácil de se tratar se for detectada a tempo. E porquê que o íctio aparece nos peixes? Bem, por vários fatores. Fatores como stress, má qualidade da água, descida brusca ou subida brusca do pH, introdução de um peixe contaminado, entre outros fatores. Porém, estes fatores são aqueles que mais contribuem para a infecção por íctio. E como é que tratamos o íctio? Bem, precisamos ter em conta alguns fatores que nos vão ajudar a que a infecção por íctio desapareça o mais depressa possível. Fatores como luminosidade apagada, o carvão ativo ou outros materiais filtrantes químicos têm que sair do filtro e a temperatura da água tem que estar entre os 30 e os 32 graus. E claro, precisamos ter um medicamento adequado, como o ESHA Exit, que vai nos ajudar ao longo de 3 dias de tratamento a fazer com que esses pequenos pontos brancos desapareçam do corpo e das barbatanas dos peixes. Como é que funciona o tratamento para o íctio? Ou seja, nós temos o nosso medicamento, o exemplo que eu vou dar é o ESHA Exit, que é o que eu uso, e nesse tratamento nós temos então que adicionar 25 gotas para cada 100 litros de água. Ou seja, num aquário de 50 litros, nós podemos meter cerca de 12, 13 gotas do ESHA Exit no primeiro dia. No segundo dia, reduzimos as gotas para 6, 7, 7, 8. E no terceiro dia, fazemos o mesmo procedimento das 6, 7 gotas. Após terem passado os 3 dias de tratamento, acendemos a luz e vemos como é que estão os peixes, se têm melhorias ou se apresentam ainda pontos brancos nas nadadeiras e ao longo do corpo. Se verificarmos que os peixes já estão tratados, então aí paramos com o tratamento, fazemos uma troca de água de cerca de 30 a 40% no primeiro dia, pomos novamente o material filtrante químico dentro do filtro e no segundo dia fazemos uma troca parcial de água de 10% e no terceiro dia a mesma coisa. Se verificarmos que os nossos peixes, após 3 dias de tratamento, não melhoraram, ou melhoraram um pouco, e que ainda existe a permanência de pontos brancos ao longo do corpo e nas barbatanas, então nós teremos que fazer um reforço do medicamento. Como é que se faz esse reforço? É adicionarmos novamente as gotas iniciais do primeiro dia e fazemos isso ao longo de 3 dias. A odiniose ou a doença do veludo. Ao contrário do íctio, a doença do veludo acaba por ser uma camada fina de pontos brancos que se espalham através do corpo do peixe e das barbatanas. Como é que nós identificamos esse tipo de doença? Podemos olhar para o peixe, temos que olhar para o peixe e reparar que o peixe apresenta sinais de letargia, nada de forma errática e se roça nas decorações do aquário. Também pode apresentar sinais de perca de fome e de emagrecimento. A doença do veludo transmite-se da mesma forma que se transmite o íctio, porém é uma doença que tem que ser logo devidamente identificada porque a curto prazo pode matar o peixe, porque é uma doença que se propaga muito rapidamente e se atinge as guelras do peixe, o peixe por si deixa de respirar e morre. Portanto, temos que saber qual é que é a doença a identificar. E como é que tratamos essa doença? É exatamente da mesma forma que se trata do íctio. Os 3 dias de tratamento, luzes apagadas, filtragem química deve sair do filtro e temperatura entre os 30 e os 32 graus. A costiose. A costiose é o aparecimento de manchas brancas, cinzentas ou azuladas ao longo do corpo do peixe.
e, em casos mais severos, pode até levar a feridas, lesões hemorrágicas, perda de cor, entre outros fatores. A costiose é uma doença fácil de se identificar, porque o peixe começa a nadar de forma diferente, começa a roçar-se contra as decorações do aquário, começa a perder a sua cor habitual e também começa a ter perda de apetite. Também pode acontecer, nestes casos, ter emagrecimento muito rápido, ficar magrinho muito rápido e feridas e lesões hemorrágicas. As causas mais comuns para aparecer esta doença é a introdução de peixes infectados e descida brusca do pH e da temperatura da água. Existem alguns medicamentos que podem tratar a costiose, porém o mais indicado acaba por ser o ESHA 2000. E como é que nós tratamos esta doença? Esta doença é tratada da mesma forma que é tratada a doença do veludo e o íctio. Porém, neste caso, o filtro deve ser desligado pelo menos por 8 horas e apenas deve ser fornecido oxigênio através de uma bomba de ar ou mais e de uma ou mais pedras difusoras. Depois dos dias de tratamento, fazemos então o procedimento das trocas parciais de água durante 3 dias. Não esquecer que toda a filtragem química deve ser retirada do filtro, porque a filtragem química é um inibidor de medicamentos que nós pomos no aquário para tratar os peixes, plantas ou outros seres vivos. O apodrecimento das barbatanas. É bastante comum que esta doença apareça num peixe doente ou com o sistema imunitário fragilizado. Para identificar esta doença, olhamos para o peixe e vemos que as barbatanas começam a desfiar, começam a perder a cor, o peixe começa a nadar de forma diferente, começa a roçar-se contra as paredes e contra as decorações do aquário e as barbatanas apresentam uns sinais de cor esbranquiçada ao longo da barbatana e um vermelhidão no início de onde começa a barbatana. Para tratar esta doença, usamos um recipiente de uso exclusivo do aquário e retiramos todos os peixes infectados para esse recipiente ou para um aquário hospital. Os restantes peixes que não apresentem sinais dessa infecção também devem ser retirados do aquário para outro recipiente ou para outro aquário hospital. Porém, não devem retirar os mesmos peixes, quer os infectados ou os não infectados, com a mesma rede, porque o risco de contágio é maior. O aquário deve ser bem limpo com água quente e todas as decorações que estejam dentro do aquário devem ser fervidas, como a areia, pedras, plantas, entre outras decorações. Num aquário ciclado, cerca de 20% da água deve ser retirada para o aquário hospital ou para o recipiente onde vamos introduzir quer os peixes infectados ou os não infectados. O filtro deve ser todo limpo, com água, tirando as cerâmicas que devem ser limpas com água do aquário, e cerca de 80% da água deve ser mandada fora. Após termos feito todo esse procedimento, voltamos a montar o aquário. E na montagem do aquário devemos adicionar vitaminas que possam dar aos peixes uma forma de se poderem recuperar mais depressa. Por exemplo, o ESHA Ótima, que é um componente, é um medicamento que vai ajudar a controlar os parâmetros da água. Também devemos ter em conta que a água deve estar com o pH entre os 7 e os 7,8. Os nitritos e a amónia devem estar zerados. Após termos o aquário montado, após termos os parâmetros da água corretos, devemos ir introduzindo os peixes, quer infectados, quer os não infectados, aos poucos no aquário. Após os peixes estarem todos introduzidos, então podemos iniciar o tratamento com o ESHA 2000 num período de 3 dias, igual ao tratamento das outras doenças, e devemos ter sempre em conta a observação dos peixes, quer os infectados, quer os não infectados. A temperatura da água deve estar entre os 30 e os 32 graus, a luminosidade deve estar apagada e toda a filtragem química do filtro deve ser retirada. E após os 3 dias de tratamento, observar, verificar se os peixes apresentam melhorias, se os peixes já estão a recuperar ou se já recuperaram e, após isso, fazer então trocas parciais de água. Após todo esse procedimento,
devemos reparar que com os parâmetros de água corretos, com o medicamento e com o alimento adequado, os peixes deverão recuperar entre 7 a 10 dias. A hidropsia é a doença conhecida por barriga d'água, ou seja, é o acumular de líquido na zona abdominal do peixe que vai fazer com que as escamas fiquem eriçadas, com que haja olhos salientes, uma natação anormal do peixe e letargia. Esta doença pode aparecer devido à má qualidade da água, à má alimentação, alimentação contaminada, alimentação recongelada, entre outros fatores. Para tratar esta doença, precisamos de isolar os peixes que estão infectados por hidropsia. Precisamos também de os alimentar com alimentos variados e à base de vegetais como a spirulina. Devemos então tratar os peixes com o ESHA 2000 por um procedimento de 3 dias igual às outras doenças. Feridas e outras lesões. As causas para haver feridas podem ser várias. Uma das mais comuns são por doenças bacterianas ou parasitárias, podem ser devido ao choque dos peixes contra as decorações ou brigas entre si. Primeiramente, devemos isolar o peixe ou os peixes feridos e devemos então começar a tratar com o ESHA 2000 ou com outro medicamento que se adeque a tratamento de feridas dos peixes. O procedimento para tratar um peixe ferido é de 3 dias, como todas as outras doenças. E só em casos de feridas muito graves é que deveremos prolongar o tratamento para 5 a 8 dias. Após o peixe estar recuperado, já não ter sinais de feridas, então aí sim podemos introduzir o peixe no aquário novamente. As doenças nos peixes apresentam um desafio comum, mas podem ser prevenidas e controladas através de cuidados adequados. A atenção à qualidade da água, a manutenção do aquário, uma alimentação equilibrada e o isolamento, a quarentena de novos peixes são medidas essenciais para ajudar a reduzir riscos. Além disso, a observação do aspecto físico dos peixes e dos seus comportamentos permite identificar precocemente sinais de doenças, aumentando assim a probabilidade de um tratamento eficaz. E agora que já sabes o que fazer quando tiveres peixes doentes e todos os métodos a aplicar, segue a nossa página para saberes isso e muito mais. Estamos no YouTube, no TikTok e no Instagram e estamos cá para te ajudar a melhorar e o aquarismo é um mundo e o teu mundo é na Aquamundo.